Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. Originalmente eu tinha planejado que o vídeo dessa semana fosse o vídeo dos lançamentos de fevereiro de 2025 na França. Mas aí eu parei para pensar, pô, o canal é meu, então eu faço o que eu quiser. E eu não queria perder a oportunidade de falar desses quadrinhos aqui antes de todo mundo aqui no Brasil. Normalmente eu prefiro falar de quadrinhos que não saíram no Brasil, ou quadrinhos que não estão perto de sair no Brasil, ou quadrinhos que eu quero muito que saiam no Brasil. Mas eu resolvi pegar leve com vocês essa semana e vou falar de 4 quadrinhos já anunciados para sair agora em 2025 aqui no Brasil. E aí, vamos lá? Primeiramente, nós temos o integral de Revoir Paris, ou aqui no Brasil Rever Paris, anunciado pela editora Kies Comics, lançado originalmente em apenas 2 volumes lá na França, com roteiro de Benoit Peters e ilustrações de François Chutin. Ambos possuem outros trabalhos, tanto juntos como separados, mas eu acredito que nenhum deles tenha mais destaque, pelo menos não aqui para o público brasileiro, do que Les Cités Obscures, ou Cidades Obscuras, uma outra série em que eles também trabalharam juntos. No século 22, a Arca, uma colônia espacial de terráqueos que fugiram da Terra várias gerações atrás, decide restabelecer relações diplomáticas com seu planeta natal, a Terra, após 15 anos sem contato. E para pilotar a nave que será usada nessa missão, a escolhida é Karin, uma jovem que sonha com nada mais do que conhecer a Terra e, mais especificamente, a cidade de Paris. Porém, os devaneios de Karin, aqui representados por uma tecnologia capaz de transportar ela para dentro de representações tanto artísticas quanto literárias de Paris, acabam colocando a missão em risco e obrigando outra pessoa a assumir o controle da missão. Karin é colocada em êxtase e, ao acordar já no momento do desembarque, decide por raiva se separar do grupo e seguir sozinha em busca da sua tão sonhada Paris. Sendo sincero, eu não sei se eu posso dizer que eu gostei, mas também não posso dizer que eu odiei esse quadrinho. A arte do Schutten é completamente fantástica, é sensacional. Tanto na questão dos personagens humanos, quanto na questão de arquitetura. A arquitetura é extremamente interessante. Mas, na minha opinião, o roteiro tem algo assim que me deixou um pouco insatisfeito. A história da personagem principal, a Karin, pode até soar interessante assim, falada, em formato de sinopse. Mas na prática, acaba sendo meio que a personagem correndo de um lado para o outro em busca de respostas que ela nunca acha. E no momento em que você acredita que ela finalmente entendeu aquilo que ela precisa fazer, a história acaba. Assim. E aí que está o ponto, porque o protagonismo de Revoir Paris não pertence de fato à própria Karen, e muito menos a qualquer outro personagem humano que, diga-se de passagem, são bem sem graça. O protagonismo pertence exclusivamente à própria cidade de Paris. E não só a cidade de Paris, o lugar, mas a cidade de Paris, o ideal. Na minha opinião, o roteiro é muito mais uma análise que se tem de Paris, desse grande centro cultural, histórico, político, artístico, e a comparação que se tem desse ideal de Paris, dessa Paris imaginária tão vendida para os turistas, para o que Paris realmente é, para a cidade que Paris realmente é, porque afinal tem pessoas que moram lá, tem pessoas que vivem lá, e a visão que eles têm da cidade, do dia a dia na cidade, é muito diferente da visão de uma pessoa que nunca foi para Paris, de uma pessoa que só conhece Paris pelo imaginário popular. Conversando com a minha amiga Nai, que a propósito tem uma conta no Instagram para falar de quadrinhos, Comics Shine, que eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição. Quando eu estava falando da minha opinião a respeito de Revoir Paris, ela chegou a mencionar que parece ter algumas semelhanças com a série Prisioneiro dos Sonhos da editora Comic Zone, que eu pessoalmente não li, então eu não posso assegurar nada, mas pelo que ela me disse, leva em consideração também que ela não leu Revoir Paris, então é um caso de que eu li um e ela leu o outro, e nós só conversamos. Mas se você gostou de Prisioneiro dos Sonhos, é bem possível que os elementos semelhantes
te agradem bastante. Então eu acho que é um investimento legal para você que já gostou de uma série, investir na outra para ter na sua coleção, pelo menos para conhecer mais sobre o Benoit e o Chutet. No geral, eu acredito que esse quadrinho vai ser extremamente nichado. Tudo bem, o público de quadrinhos do Brasil já é nichado. E dentro desse nicho já tem um nicho de pessoas que gostam de quadrinho europeu. Mas dentro desse grupo, eu acredito que o Revoir Paris vai ser bem nichado. Porque é um quadrinho muito mais filosófico. É um quadrinho que não é para todo mundo. Pessoalmente, não é o tipo de quadrinho que eu gosto. Mas você que for comprar já sabendo do que se trata, já sabendo que não, a história da protagonista não é importante, o importante é essa questão mais filosófica de Paris. Você provavelmente vai gostar bastante. Quando o quadrinho se propõe a ser essa análise de Paris, ele é muito interessante. Ele não é interessante no quesito da história da protagonista, pelo menos não na minha opinião. Mas quando ele faz aquilo a que ele se propõe, ele é bem legal. E claro, se você é uma dessas pessoas que vive pedindo Cidades Obscuras para as editoras, muito provavelmente sem saber nada sobre Cidades Obscuras, eu acho que é um investimento bem interessante, ainda mais porque, pelo menos na minha opinião, o sucesso ou não de Revoir Paris aqui no Brasil pode muito bem ser um indicativo para as editoras de que vale ou não a pena lançar Cidades Obscuras. Afinal, Cidades Obscuras é uma série bem maior do que Revoir Paris e é uma série bem diferente. Se eu não me engano, ela utiliza toda uma questão de multimídia que pode ser um pouco complicado de trazer aqui para o Brasil. Mas, se Revoir Paris for um sucesso, nunca se sabe. Leve em consideração que eu não tenho contato nenhum com qualquer pessoa dentro da QS Comics, então eu não tenho como garantir que eles vão ou não lançar Cidades Obscuras se Revoir Paris fizer sucesso. Mas, na minha opinião, é um indicativo para as editoras. E também, eu acho que não dá para não mencionar isso, mas eu já estive em Paris. E eu acredito que a maior parte do público não pode dizer a mesma coisa. Então, pode ser que a sua leitura seja muito diferente da minha. Afinal, é um quadrinho sobre Paris. Uma pessoa que já foi a Paris e uma pessoa que nunca pisou em Paris, provavelmente vão ter experiências de leitura bem diferentes. Então, leve isso em consideração. E agora é a hora em que, se o meu canal fosse um pouquinho maior, e um pouquinho eu quero dizer muito maior, porque o meu canal é minúsculo, as pessoas provavelmente diriam que eu estou sendo pago. Infelizmente, eu não estou. Eu estou fazendo esse vídeo de graça. Mas, vamos falar agora de Siegfried, da Comic Zone. Uma adaptação livre da ópera de mesmo nome. A série foi lançada originalmente na França em 3 volumes e é escrita e desenhada pelo artista Alex Ellis, que eu pessoalmente conhecia mais pela série Le Château des Étoiles, O Castelo das Estrelas, que é um grande sucesso na França. O quadrinho conta a história do lendário herói nórdico Siegfried, aqui filho da primeira filha de Odin, um mortal. Ambos mortos após o seu amor possibilitar que Fafnir, o rei dos Nibelungos, roubasse o ouro e adquirisse seu poder. O poder do ouro é absoluto, podendo afrontar até mesmo o poder dos deuses. Mas aquele que obtiver esse poder terá que renunciar também ao poder do amor. E ao fazê-lo, Fafnir se afunda nos prazeres, na perversão e na ganância, se tornando algo completamente irreconhecível. Um dragão. No primeiro volume, acompanhamos o crescimento de Siegfried, desde o momento em que é adotado por mim, irmão de Fafnir, que tem por objetivo treiná-lo para ser aquele que vai matar o dragão e recuperar o país dos Nibelungos, até o momento da sua partida efetiva nessa missão. A leitura é rápida e deliciosa, até mesmo em francês. Eu achei particularmente uma leitura muito fácil. Leve em consideração que eu já tenho 2 anos de estudo de francês, então, obviamente, você que está começando agora pode ter dificuldade. Mas existem quadrinhos, como por exemplo Zaya, que eu falei no meu último vídeo, que tem uma leitura um pouco mais complicada. E na minha opinião, Siegfried não é um desses. Eu acho que a leitura dele é bem simples. É até difícil dar detalhes da história sem dar muitos spoilers. Afinal, é uma adaptação, e uma adaptação muito boa, de uma história muito clássica de heroísmo épico. Então, não espere uma história de explodir a sua mente. Uma história simples, efetiva,
muito gostosa de ler. Mas é isso. A arte, por outro lado, é simplesmente sensacional. A arte do Alex Ellis é simplesmente sensacional. Eu adoro ela em Le Château des Étoiles e eu adorei ela em Siegfried também. Com cores muito bonitas, mas não muito exageradas. E cenários colossais. E cenas de ação até que muito interessantes, apesar de não serem assim grandes quantidades. Eu não sou um grande leitor de Conan. Aliás, eu nunca li nada de Conan. Apesar de eu ter o box de Conan aqui, eu ainda não li. Não tive essa oportunidade. Farei isso algum dia, mas por enquanto não. Mas, bem, eu acredito que você que gosta de barbarismo, que gosta de espada e feitiçaria, que gosta de heroísmo épico, provavelmente Siegfried é o quadrinho para você. É uma leitura muito divertida, que vai te interessar bastante, e eu tenho certeza que se você gosta desse gênero de quadrinho, vai te satisfazer legal. E falando em Comic Zone, esse ano a CZ fez algo que me fez ganhar muito respeito por eles. Eu já gosto de CZ. Acho que dá pra ver aqui, eu tenho vários quadrinhos interessantes da CZ. Mas eles fizeram algo sensacional esse ano, que foi anunciar 2 quadrinhos do Hubert, que é um escritor de quadrinhos que eu gosto bastante. A galera aqui no Brasil talvez conheça o Hubert melhor por ter feito o roteiro de Pele de Homem, publicado pela editora Nemo. Mas ele já atuou tanto como roteirista e colorista em várias outras obras. E para começar, nós temos Ténébreuse, ou Tenebrosa, originalmente publicada em 2 volumes e com arte de Vincent Mallier, conhecido também pela arte da série Le Grand Mort, que é escrita pelo fantástico Loisel. Azur é um cavaleiro sem honra, que vê uma oportunidade de recuperá-la quando um trio de estranhas senhoras o recruta para uma missão: resgatar uma princesa presa em um castelo sombrio e levá-la de volta ao seu pai. O castelo é protegido por estranhas criaturas, que as velhas o convencem a matar. Mas a situação acaba sendo completamente diferente do esperado. As criaturas não eram monstros. A donzela não era sua prisioneira. E as senhoras não servem a que dizem servir. Cabe agora a Azur manter a princesa Islan segura contra a própria família. Ténébreuse é um verdadeiro romance trágico, com muita magia, ação, aventura, uma história emocionante e sensual e uma arte maravilhosa de cair o queixo, que vão fazer com que você queira ler a história inteirinha de uma vez só. Se você gostou de Em Busca do Pássaro do Tempo e A Rainha dos Insetos da CZ, isso aqui provavelmente é presença obrigatória na sua coleção. E por último, nós temos Petit, o primeiro volume da série Les Ogres Dieux, com arte de Bertrand Gatignol, que já trabalhou em algumas outras séries menores, como Pistuf Jeanne, 2 títulos complementares entre si, e mais recentemente a série Wilderness. A série Les Ogres Dieux é completada em 4 volumes, que podem ser lidos parcialmente como one-shots, e eu vou tratar melhor desse parcialmente daqui a pouquinho. Petit segue a juventude de Petit, o mais jovem filho do Rei Ogro, mas conta muito mais do que isso. Os ogros são uma raça de pessoas que, pelo menos no reino onde se passa a história, reinam sobre os humanos como verdadeiros deuses. Essas criaturas podem ter desde uma altura pouco maior que a de um humano normal, até tamanhos colossais, tão grandes que para eles as vidas humanas são dispensáveis e insignificantes. Tão grandes que veem os humanos não só como servos, mas também como alimento. Petit é tão pequeno que sua mãe nem ao menos percebe que estava grávida até o seu nascimento. Seus parentes, acreditando se tratar de um bebê humano, tentam devorá-lo. E o próprio rei ordena que o filho seja morto, pois um ogro tão pequeno não passa de uma vergonha para a família. A rainha, porém, tem uma visão diferente. A família real é extensa e, devido à sua altura, dependem totalmente da consanguinidade para se reproduzir, gerando ogros cada vez mais loucos, burros, violentos e, o maior problema, na opinião deles, pequenos. Na visão dela, Petit seria a chance de uma renovação genética, que poderia, enfim, salvar a família da queda. Afinal, ele é o primeiro membro da família em várias gerações que tem tamanho pequeno o suficiente para conseguir se reproduzir com mulheres humanas.
E em meio a isso, também temos a tia-avó de Petit, Desdé, que vive isolada do resto da família devido ao seu respeito e admiração pelos humanos, e que tem por objetivo preparar Petit para uma vida de artista, longe do castelo e entre os humanos. A história do Petit, por si só, já é extremamente interessante e extremamente divertida de ler. Mas a genialidade de Les Ogre não acaba por aí. Porque o verdadeiro protagonista de Petit não é o Petit, é a própria família real, que tem a sua história, ou pelo menos a história dos seus membros mais importantes, mais relevantes, contada através de prosa durante pausas estratégicas no quadrinho. Em cada uma delas você se pega intrigado para descobrir em que aquele personagem específico influenciou na situação atual da família. Eu não quero dar muitos spoilers, afinal eu acredito que esse é o tipo de quadrinho que você vai aproveitar muito mais lendo ele sabendo o mínimo possível previamente. Mas de todos os quadrinhos dessa lista, essa foi a minha leitura preferida. O quadrinho é absurdamente intrigante e envolvente, e a arte, parcialmente inspirada por filmes antigos da Disney, é maravilhosa. Mas, voltando à questão dos volumes, a Comic Zone já anunciou que a coleção brasileira vai ser lançada em 4 volumes individuais, assim como foi com a edição francesa. Sinceramente, eu acho que essa foi a melhor opção, porque eu não acho que os volumes de Les Ogre funcionem bem em edições integrais. Primeiro, que eles são muito grandes. Cada um deles tem umas 200 páginas, ou pouco menos de 200 páginas. Então, para um integral único já não daria certo. E para 2 integrais, eu também acho que não. Porque o primeiro e o segundo volume não funcionariam bem juntos como integral, e o terceiro e o quarto também não. Eu acho que o melhor jeito de lançar é lançar do jeito que foi lançado na França. Por que eles são apenas parcialmente one-shots? Bem, tecnicamente, eles podem ser lidos de forma individual. Mas existe uma ordem que deve ser seguida. E deve ser seguida exatamente para que você tenha o melhor aproveitamento. O segundo volume, Demissão, ou Meio Sangue, começa antes de Petit, mas corre pelo menos boa parte simultaneamente a história de Petit e acaba exatamente no mesmo momento. O terceiro volume, Le Grand Homme, é a sequência direta de Petit. Então, claro, você precisa ter lido Petit para entender. Mas é preferível que você também tenha lido Demissão, porque o protagonista de Demissão, do segundo volume, também é de importância para o terceiro. E o quarto, que é aquele que eu acho que dá para dizer que é o mais individual, na verdade é o primeiro em ordem cronológica. Ele conta a história de uma ancestral da família real dos ogros, que só tinha sido mencionada brevemente no primeiro volume. Bom, pessoal, por hoje é só. E aí, gostou de algum desses quadrinhos que eu falei na lista de hoje? Então se prepara, porque todos eles vão sair no Brasil ainda esse ano. Ou, teoricamente, ainda esse ano. Claro, podem haver atrasos, eu não trabalho em editora, então não tenho como garantir. Mas todos eles foram anunciados para sair esse ano ainda no Brasil. Se você gostou de um deles, aproveita. São todos bem interessantes. Mesmo o Revoir Paris, que eu pessoalmente não gostei tanto, ainda assim é um quadrinho bem fascinante. É um quadrinho que, você entendendo sobre o que se trata, eu tenho certeza que você vai comprar e vai gostar. Mas, claro, não é para todo mundo. Os quadrinhos aqui foram ordenados de maneira que, primeiro, eu comecei por aqueles que eu gostei menos e terminei com aquele que foi o melhor para mim de toda a lista, que é Petit. E que eu recomendo fortemente que vocês comprem. Eu adoro Les Ogre. Atualmente eu só li Petit, mas já estou me preparando aí para ler o Demissão, e depois Le Grand Homme, e depois Première Nuit. Eu quero ler tudo, porque é uma série fascinante. Mas se você quiser saber mais sobre quadrinhos que não tem qualquer tipo de confirmação para sair no Brasil, assiste os outros vídeos que eu já postei. O primeiro cai com tudo na BD, e um vídeo de lançamento de janeiro. Eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar bastante desses também. E claro, se você quiser saber mais sobre quadrinho europeu, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de dar o like nesse vídeo, por favor. E claro, deixe um comentário falando aquilo que você quer que seja falado aqui no canal, alguma recomendação de quadrinho interessante que você conhece e acha que mais ninguém conhece. Vamos ajudar essa comunidade a crescer e vamos ajudar o quadrinho franco-belga a crescer no Brasil.
Tá legal? Valeu!